بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. صدق الله العظيم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos na lição número 147 e hoje vamos falar acerca de uma das formas de purificarmos quando não tivermos água para nos purificarmos e estiver na hora de fazer Salah, como é que podemos nos purificar? É importante frisar que o Islã instituiu uma alternativa aos métodos de purificação, que a alternativa a esta chama-se tayammum. Normalmente nós nos purificamos através da água e Allah subhanahu wa ta'ala diz em situações em que a água não está acessível, então as pessoas devem optar por outro método de se purificar para poder efetuar o Salah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: se estiverdes doentes ou em viagem, ou se alguém de vós tiver acabado de satisfazer as suas necessidades naturais ou de ter relações com as vossas mulheres e não encontrares água, então fazeis o tayammum com terra limpa, tocai-a com as mãos e passai-as ligeiramente sobre as vossas caras, vossas mãos, quer dizer, o antebraço, e Allah subhanahu wa ta'ala diz, sem dúvidas, Allah é o clemente e poderoso. Nós vamos encontrar no hadith de Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Abu Umama radiyallahu anhu narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: toda a terra é limpa e serve como o masjid, local de adoração. Toda a terra limpa, lugar que está limpo, serve como lugar de adoração e um meio de purificação para mim e para o meu ummah. Quando chega a hora do Salah, onde quer que esteja, o meu ummah terá algo com que se purificar, referindo concretamente aqui da terra. Allah subhanahu wa ta'ala, com isso, com a revelação deste versículo, quis aqui mostrar ao Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam a importância de não perdermos o Salah alegando que não temos água. E se nós formos a ver outra narração que encontra-se no Bukhari e no Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah tornou-me vitorioso através de temor, atemorizando os meus inimigos pela distância de um mês de viagem. A terra foi feita para mim como local de adoração e meio de efetuar o tayammum, de modo que qualquer um dos meus seguidores possa orar onde quer que esteja quando chega a hora do Salah. Estamos aqui a falar do tayammum, sim, mas a questão que prevalece é quando é permitido efetuar o tayammum, circunstâncias que o tayammum que torna permissível a se efetuar o tayammum. O tayammum só poderá ser efetuado caso não exista água numa distância predefinida no Sharia. E nós falamos nas lições passadas que distância esta é de 1,61 o quilômetro, por outra, falamos de milha. Uma milha que é equivalente a 1,61 quilômetro. Se a pessoa estiver num local despovoado e não saber da existência da água, portanto, este indivíduo poderá não está num lugar, obviamente, que não tem conhecimento da água, não sabe a existência da água, se há água neste local num raio equivalente a 1,61 km, e nem haver alguém que lhe possa indicar onde adquirir a água dentro deste perímetro. Então torna-se permissível a pessoa fazer o tayammum. Ou se temer a existência de algum inimigo
na proximidade da água, ou algum animal selvagem que poderá colocar a sua vida em perigo se ele for lá buscar. Então, nesta situação, ele poderá fazer o tayammum. Se existir água por perto, mas por algum motivo não se pode alcançar a mesma, não se pode alcançar a água, por exemplo, não temos corda, não temos um balde para poder tirar a água do poço, nesta situação também chegou a hora do solá, então poderá se fazer tayammum. Ou se existir até água, mas receia-se usar a água para fazer o wudu, as pessoas vão passar mal de sede, não terão como satisfazer a sua sede. Ou a água está para confeccionar a refeição. Se for a usar água, não terão como confeccionar a refeição. Neste caso, poderá também se fazer o tayammum e deixar a água para este fim, que é mais útil neste caso, porque temos alternativa para a purificação, que é o tayammum, e não teria alternativa para confeccionar a refeição ou para matar a sede. Ou, por exemplo, se alguém usar a água, isto poderá piorar a situação de saúde deste indivíduo. Neste caso também ele poderá fazer o tayammum, ou se a temperatura estiver muito baixa e tiver receio de adoecer por utilizar água muito fria, neste caso também o Sharia permitiu que a pessoa fizesse o tayammum. Se a pessoa tiver o receio de perder o Salat Janaza ou Salat Eid, ele também poderá fazer o tayammum. De várias outras situações que poderíamos mencionar, que mostra as situações em que podemos fazer o tayammum. Mencionamos alguns que outros talvez noutras ocasiões poderíamos mencionar. É importante agora mencionar atos obrigatórios no tayammum. O que é fard? Fazer no tayammum. É óbvio a intenção de fazer o tayammum, que é se purificar da impureza maior ou menor, conforme o caso. Portanto, a intenção é importante. Assim como é importante mencionar no que diz respeito a coisas obrigatórias no tayammum, é bater as palmas das mãos na superfície da terra e esfregá-las sobre toda a cara. Assim como nós lavamos, mas aqui já não lavamos, simplesmente tocamos a mão, batemos a mão na terra, na areia, sacudimos e passamos na cara, e depois batemos outra vez e passamos nas mãos. Uma narração vem passar nas mãos e outra narração passamos como se estivéssemos a lavar o nosso antebraço até aos cotovelos. Existe esta narração também, uma das formas de se fazer o tayammum. Coisas que quebram o tayammum, tudo aquilo que quebra o wudu também irá quebrar o tayammum. Se surgir água com possibilidade de ser utilizada e a mesma for suficiente para se lavar as partes obrigatórias no wudu, então o tayammum que substituiu o wudu torna-se também o tayammum que substitui o wudu irá se quebrar. E se a água for insuficiente, ou se a água for suficiente para efetuar o ghusl, então o tayammum que substitui o ghusl também quebra. Se o tayammum tiver sido efetuado por motivo de doença, alguém está doente e não pode usar água e fez o tayammum, logo que esta doença passar, ele terá que fazer o wudu, ou por outra, o tayammum também quebra. Se o tayammum tiver sido efetuado por falta de água e a pessoa a pessoa vier a contrair alguma doença, se o tayammum tiver sido efetuado por falta de água e a pessoa vier a contrair uma doença em que seja obrigada a fazer o tayammum, então o primeiro tayammum quebra caso exista água, sendo obrigada a fazer o outro tayammum devido à doença. Isto, é claro, entende-se que o primeiro tayammum quebra por causa de uma situação e ele terá que fazer outra vez
o tayammum por causa de uma outra situação, por causa de uma outra situação que lhe fez com que ele tivesse que fazer de novo o tayammum. Alguma dúvida poderá surgir se a forma de fazer o tayammum ou se purificar para fazer, faço o tayammum para purificar-se da impureza menor. Será que é a mesma forma que poderemos fazer o tayammum para purificar da impureza maior? Sim, é a mesma forma. Portanto, o tayammum para se purificar tanto da impureza maior, assim como da impureza menor, é feito da mesma forma. Não é? Não há nenhuma diferença quanto à forma de fazer o tayammum. Contrariamente até ao que muitos podem pensar, que passar as mãos sobre os pés é um facto que não faz parte do tayammum. Fazendo analogia que os pés lavamos, então também temos que passar as mãos empoeirada, faz parte do tayammum. Isto não é verdade, não faz parte do tayammum. Portanto, o tayammum pode ser feito através da terra limpa, tal como areia, pedra, argila, lama seca, tijolo, pote de barro ou outros artigos fabricados somente à base de terra. Portanto, vidro, metais, madeira, alimentos, outro tipo, ou tudo aquilo que se pode decompor, ou poderá derreter, ou transformar em cinza ao ser queimado, não serve para fazer o tayammum. Portanto, esses eram alguns aspectos que pretendíamos mencionar no que diz respeito ao tayammum. E caso haja alguma dúvida, poderão enviar uma SMS que, inshallah, iremos explanar. Na próxima aula, iremos dar continuidade à sequência dos ahadis que vínhamos mencionando. Fizemos esta interrupção somente para esclarecer alguns aspectos no que diz respeito aos ahadis que vínhamos mencionado, onde algo relacionado ao tayammum surgiu, e fizemos questão aqui de explanar acerca do tayammum. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.